a paz do Messias chamado Cristo, Jesus. Para todos vocês, irmãos, irmãzinhas e irmãozinhos, eu convido todos vocês para lermos juntos o 14º livro da Bíblia Sagrada. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Guerra contra Edom. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão Tamar. Hazazão Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuassem. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou. Assim: o Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo inteiro. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra diante do Teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Vocês estão vendo, meus irmãos? Construíram um templo, uma casa, pode-se dizer, em honra do Senhor nosso Deus. Mas vamos ver para que foi que eles construíram esse templo, que pode-se dizer uma casa, uma localidade, aonde vocês construírem, cavarem alicerce, levantarem paredes, fazerem piso e o altar.
para o Senhor nosso Deus ser adorado. Vamos lá, vamos ver para que foi que eles fizeram esse templo. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doença, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Para ser adorado, para ser dedicado a Deus, o templo, e nele ser adorado. Não há nada demais em construir um templo para que Deus venha a ser adorado neste lugar. Vocês estão entendendo o que está se falando. Não é como muitos falam. Não é. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas vocês vão entender todas as coisas se continuarem assistindo todos os meus vídeos que eu estou postando. Agora, os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito. Tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Nos ajuda, Senhor. Vamos morrer. Nos socorre, ó Senhor. Nos protege, nos ajuda, nos socorre, porque iremos morrer. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali, no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias.
Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Todo aquele que luta contra o povo de Deus, contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não está lutando contra nós. Está lutando contra Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele não era Paulo, era Saulo, perseguia a igreja do Messias, chamado de Cristo Jesus, prendia, ia de casa em casa, prendia o povo e muitas das vezes batia também e muitas das vezes matavam, como mataram Estevão a pedrada. Então, no caminho de Damasco, no caminho, não foi nem na entrada, no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para ele. Falou. Ele não apareceu, mas dá o mesmo sentido que apareceu, porque quem fala, porque aparece. Então, o Messias, o Filho de Deus, falou, bradou, disse: Saulo, Saulo. Quem é que está falando? Sou eu. Sou eu. Por que você me persegue? Você não me segue, você me persegue. Você persegue o meu povo. Por que você os maltrata? Por que você os prende? Por que você os mata? Você está destruindo com o meu povo. E isso tem que parar. E daquele momento ali, os empregados de Saulo estavam com ele, não ouviram a voz, não ouviram nada, somente Saulo quem ouviu. Então naquele momento ali, ele ficou cego e foi levado pelos seus companheiros, seus aliados, para dentro da cidade de Damasco. E lá dentro, ele foi se hospedar na casa de um homem chamado Judas. E o Senhor falou com Ananias, ou seu seguidor, um seguidor de Jesus. E mandou que ele fosse na casa de Judas, que tinha um homem lá chamado Saulo, e que tinha visto ele chegando e pondo as mãos na cabeça dele, e ele recuperava a visão de novo. Então, quando o Senhor falou com Ananias, disse para que ele fosse lá, ele disse: Senhor, o Senhor, muitas das pessoas têm me mostrado e me falado do que esse homem ele é capaz de fazer. Ele mata o teu povo, esse homem é assassino. Mas o Senhor disse: não, vá lá, eu sou contigo. Ele não vai fazer nada com você. Sabe por quê? Porque o leão, aquele que era leão que matava o povo do Senhor nosso Deus, prendia e matava, Saulo, sabe o que foi que Deus fez?
o Senhor fez, sabe o que foi que o Senhor fez? Cegou-lo primeiro. Primeiro cegou-lo. O leão virou um gatinho. Um gatinho o leão virou. Ficou manso. Ficou mansinho. Então, quando Ananias olhar e pôs as mãos, orou nele, orou por ele, lavou os olhos dele, pôs as mãos, lavou. Então caiu dos olhos deles umas coisas, a Bíblia não fala decretadamente o que foi que caiu, sabemos que caiu dos olhos dele umas coisas como se fossem escamas. E ele recuperou a visão. E daí em diante, ele foi pregar a palavra do Senhor, nosso Deus. Porque o Senhor o escolheu. O Senhor o escolheu para pregoar a palavra dele. E ele foi batizado por Ananias. Ananias batizou Saulo. De Saulo para Paulo. Você já não é mais Saulo, agora você vai ser um Paulo. Um Paulo você vai ser. Então, quando o apóstolo Paulo ele iria pregar nas sinagogas de Damasco, nas redondezas, melhor falar assim, ele dava testemunho que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário por todo aquele que o açoitavam, e aqueles que zombavam, golgavam, caluniavam dele, ele morreu também por eles. E orou também por eles. E então, Paulo daí em diante começou a pregoar a palavra e dando testemunho da verdade. Que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E todo aquele, como eu estava falando, vou falar de novo, todo aquele que persegue a igreja de Jesus Cristo não está perseguindo nós não. Está perseguindo Jesus, vai pagar o preço. Cedo ou tarde, vai pagar o preço. E caro. Paulo pagou. Foi perseguido, apanhou em via pública, foi preso. E depois, como se sabe a história, ele relata nas suas cartas que se morrer para ele é ganho. Ele relata todas essas coisas. Porque se ele morrer para ele é ganho, é lucro, porque ele está com Cristo, com o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Então, ele pagou o preço. E todo aquele que zomba, despreza, calúnias contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Cristo quer dizer Messias, está perseguindo Jesus e não vai vencer. Nenhum dos que se levantam para destruir ou mudar a história da igreja do Messias chamado de Cristo Jesus vai pagar o preço, e caro. Então todos vocês que estão perseguindo a igreja do Senhor, preste bastante atenção. Aconselho a vocês que parem. Aconselho a vocês que parem. Que temam a Deus e o obedeçam. Porque é melhor não cair nas mãos
do Todo-Poderoso. Porque ninguém tira das mãos do Todo-Poderoso. Ninguém tira, oração nenhuma tira. Amanhã vocês os atacarão. Quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jerusalém, de Jeruel. Não é Jerusalém não, eu ia falar Jerusalém, mas não é não. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali. E vocês, povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos de vocês amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Misericórdia, Senhor. Ninguém tinha
escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. Porém, no 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca. Até hoje, depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música de harpas e liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. O fim do reinado de Josafá está escrito no livro de Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 22, do versículo 41 ao versículo 50. Repito, o fim do reinado de Josafá está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 22, do versículo 41 ao versículo 50. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como a Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados, o Todo-Poderoso. Todas as outras coisas que Josafá fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas na história de Jeú, filho de Hanani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Giber, mas Eliezer, filho de Dodava, profetizou contra Josafá o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha.
E agora todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.